Olá, organizando aqui um pouquinho a imagem. Espero que o áudio esteja bem. Então, estamos começando hoje com uma sequência de lives um pouquinho diferente. Nós vamos começar com um assunto que vai ir até dezembro. Então a gente vai procurar aprofundar um pouquinho mais. Espero que as pessoas consigam participar, ter uma sequência de participação para poder realmente pegar todo o andamento, né, do assunto. Então, boa noite aos que estão chegando, bem-vindos. E hoje eu vou estar sozinho, também é outra novidade. Então, hoje nem a Fernanda nem a Cris vão estar aqui. A partir da semana que vem a gente volta já com a interação. Eu acho que é bastante positiva a interação, ter uma pessoa junto conversando, porque dá uma enriquecida, né? Não fica só o meu ponto de vista e questões são trazidas, mas eu vou pedir para vocês, como sempre, que vocês também interajam trazendo os questionamentos de vocês. Eu estou passando essa live aqui através do Instagram e também através do YouTube. Deixa eu ver se está tudo bem aqui com... o YouTube está demorando um pouquinho aqui. Deu. Agora o YouTube também começou. Então estamos no YouTube e no Instagram. Boa noite, Leila. Boa noite, Dionísia. Bastante pessoal conhecido chegando. Vamos conversar então um pouquinho sobre esse assunto, né? A gente vai estar falando sobre um tema que é o sofrimento. É um tema que parece que hoje em dia não atrai mais muita gente do yoga. Parece que a gente só quer falar de bem-estar, felicidade, né? Mas por mais que esse seja um objetivo nosso, a gente vai ter que olhar de verdade para qual é o problema, né, que faz com que a gente corra tanto atrás de felicidade, ou atrás também de liberdade, né? Felicidade e liberdade são temas que estão conectados e a gente pode até olhar um pouquinho para o ponto de vista do yoga sobre esses dois assuntos. Então, a gente vai estar trazendo esses pontos aqui hoje. Eu vou começar como eu normalmente faço, vou começar com a recitação de alguns versos tradicionais do Yoga Sutra. São versos, são ensinamentos que eu aprendo também diretamente com os meus professores, também passo para os meus alunos, né? Ou de uma forma, digamos, mais clássica, com aqueles que também querem estudar mais a fundo o yoga e também ensinar, ou de uma forma mais adaptada, olhando para isso dentro das situações da própria vida, sem necessariamente entrar no sânscrito ou em estudos, né, mais profundos. Então, vamos cantar. Esses versos eles foram escritos por Patanjali, né, são versos de, no mínimo, 1500, 2000 anos, né, não se tem uma data realmente certa, né, tem algumas opiniões a respeito disso, alguns estudos, mas são versos bastante antigos, o que é muito interessante, porque tem conceitos que a nossa psicologia começou a abordar muito recentemente, e lá há quase 2000 anos, ou até mais de 2000 anos, isso já estava escrito no Yoga Sutra, e o Yoga Sutra mesmo declara que antes dele esse conhecimento já existia, e ele está trazendo isso apenas para organizar o assunto, para expor, né, melhor, de uma forma organizada, esse assunto para todos. Então vamos ao canto. Shrimate Anantaya Nagarajaya Namo Namaha Atha Yoga Nushasanam Yogaha Chitta Vritti Nirodhaha Tada Drashtuhu Swarupe Avasthanam Vrittisarupyam Itaratra Abhyasa Vairagyabhyam Tannirodhaha Tapaha Swadhyaya Ishvara Pranidhanani
Kriya Yogaha. Então, qual é o nosso tema de hoje? O tema de hoje, no sânscrito, na língua do Yoga Sutra, ele é chamado de Dukkha. Dukkha, que é o sofrimento. E que sofrimento é esse, né? É bom, é bem interessante, né? A gente pegar uma outra língua que se dedicou a explorar esses assuntos e entender um pouquinho o porquê ela usa essas palavras para explicar esse conceito que a gente tem também na nossa língua, o conceito de sofrimento. A palavra dukkha, ela é composta de du, que significa ruim, e kham, que significa espaço. Então a gente está falando de um espaço ruim. Né? A Solange ali no Yoga Pessoal escreveu ali na forma correta ali, dukkha. Então a gente tem D-U-H-K-H-A. Então dukkha é sofrimento. Né? Esse sofrimento ele significa um espaço ruim. Que espaço ruim é esse? O espaço em que a gente vive, o espaço em que a gente está. Aquilo que a gente toma como sendo a nossa experiência de vida. A gente ocupa um determinado espaço. A gente pode estar ocupando um espaço que a gente sente que é um espaço agradável, ou a gente pode estar ocupando um espaço que a gente sente que é um espaço desconfortável. Então, esse espaço em que a gente está, ele está tomado por essa experiência. E a gente pode claramente perceber que, para algumas pessoas, a experiência quase o tempo inteiro é uma experiência de mais angústia, é uma experiência de mais tristeza, é uma experiência de mais sofrimento, enquanto para outras pessoas a experiência já é mais mediana, para outras é uma experiência de mais felicidade, de mais bem-estar. Isso muda muito, né, de uma pessoa para outra. E também não é tão difícil a gente perceber que mesmo pessoas que vivem no mesmo ambiente, que têm os mesmos recursos à sua volta, elas experienciam de uma forma também bastante diferente, muitas vezes, esses mesmos recursos. Então, numa mesma casa, no mesmo local, tendo acesso à mesma comida, ao mesmo ambiente, né, ao redor, uma pessoa pode estar experienciando infelicidade, outra pessoa pode estar experienciando alegria. Então, quando eu estou dizendo isso, eu não estou falando apenas por uma questão muito circunstancial de fato, né? Algo que aconteceu especificamente para aquela pessoa, mas essa questão geral. Né? Ou seja, eu estou aqui, nada aconteceu e eu estou me sentindo mais triste. Outra pessoa do meu lado, também com nada tendo acontecido hoje de diferente, ela está envolvida em tristeza. Né? Por que essa diferença tão grande, muitas vezes, de uma pessoa para outra? Como olhar para isso? E mais interessante ainda do que isso, por que a gente nega tanto essa diferença e continua sempre culpando causas externas para a nossa felicidade e para a nossa tristeza? Né? Parece que a gente tem um apego muito grande para dizer que o que vai nos fazer feliz ou o que vai nos fazer infeliz é o que está acontecendo ao nosso redor ou são as nossas posses. Então a gente precisa refletir um pouquinho mais sobre isso. E por que é tão importante refletir? Porque a gente está o tempo inteiro fugindo de sofrimento, o tempo inteiro querendo correr atrás de felicidade. Correr atrás de alguma coisa sem nem ter ideia de como aquilo se estrutura, como aquilo se fundamenta, é uma burrice. Né? Sair correndo sem nenhuma reflexão, o que pode acontecer? Pode acontecer que nem aquela situação que eu seguidamente conto para os meus alunos, onde uma vez o meu pai estava tomando na sala de TV. Eu era pequeno não sei quanto, né? Mas devia ser, talvez eu devia ter uns 10 anos de idade, 11 anos de idade. E ele estava tomando, eu acho que era uma bebida alcoólica forte. Eu não sei se era Underberg, não me lembro exatamente o nome, né? Mas era uma bebida muito escura. E ele com aquele copo do lado, sentado na poltrona. E eu olhei para aquilo, vi ele bebendo, e aí eu perguntei, eu posso experimentar? E aí então meu pai olhou, pensou um pouquinho e disse, ok, mas só um pouquinho. Né? E eu ali, bastante interessado em experimentar aquela novidade, né? Peguei aquela bebida aí, dei um gole um pouquinho maior do que deveria.
ao dar aquele gole, senti aquele amargor, algo muito desagradável na minha boca. Achei aquela uma sensação muito ruim e saí correndo na direção da cozinha. Chegando na cozinha, abri a geladeira. Quando abri a geladeira, vejo uma garrafa de Coca-Cola na porta da geladeira. Peguei aquela garrafa de Coca-Cola sem nenhum questionamento e virei. Só que, naquela hora, eu descobri que não era Coca-Cola que tinha ali dentro. Era a mesma bebida que meu pai estava bebendo e que ele tinha colocado dentro daquela garrafa de Coca-Cola. Ou seja, a minha situação ficou pior ainda. Né? Então, esse é o ponto. Né? O tempo inteiro a gente está querendo se escapar do sofrimento, escapar de um desconforto, escapar de alguma angústia, mas a gente está indo sem nenhum manual de instruções. A gente está fazendo um movimento qualquer, né, às cegas, né, sem ter nenhuma clareza para a direção que a gente está indo. E o pior é que a gente cresceu numa cultura e realmente não faz nenhum tipo de reflexão a respeito disso. Né? Ou seja, vamos pensar um pouquinho, né? O que a gente aprendeu na escola a respeito de sofrimento? O que a gente aprendeu na escola a respeito de felicidade? Né? Ou até mesmo o que a gente aprendeu na nossa família a respeito de sofrimento e o que a gente aprendeu na nossa família a respeito de felicidade. Né? É quase um tabu, né? Ou um assunto muito pouco abordado. E por que isso? Porque numa cultura que não fala quase sobre isso, que não pega esse assunto, não destrincha esse assunto, como é que as pessoas vão estar conversando isso com seus próprios filhos? Né? Se isso é um desconhecimento para nós pais, como a gente vai conseguir oferecer esse questionamento para os filhos também? Se para os professores isso é algo também não abordado, não conhecido, como é que eles vão ajudar também as crianças quando eles estão ensinando? Né? A nossa cultura está preocupada com física, está preocupada com química, está preocupada com biologia, com português, com matemática, com educação física, né? Com artes, com um monte de coisa. Porém, a gente passa por tudo isso, anos e anos, e quase não é abordado o assunto sofrimento. Também quase não é abordado o assunto emoções. Né? Imagina só, a gente estudar, passar todos esses anos numa escola, ficar estudando tantas e tantas coisas para compreender o mundo ao nosso redor e não ter um bom treinamento sobre a nossa própria mente, sobre as nossas emoções. Não é uma perda de tempo? Tem muito ganho, com certeza, na escola. Tem muito ganho, com certeza, na nossa vida familiar. Porém, tem alguma coisa muito fundamental que está sendo esquecida. É a mesma coisa que eu colocar gasolina no carro, eu arrumar, preparar a lataria, preparar o motor, deixar tudo ali prontinho, mas depois eu me dar conta que eu não sei dirigir. Vou fazer o que com aquilo? É mais ou menos a situação que a gente chega quando a gente está na idade adulta. A gente vê que a gente foi preparado para um monte de coisa, mas a gente quase não sabe dirigir. Né? Talvez alguns tenham o dom de ter uma melhor discriminação a respeito da vida, a respeito das emoções, mas vai ter que ser por dom. Sem dom, né, nada nos ajudou a auxiliar nesse processo. A gente precisa começar a olhar para isso. A gente precisa começar a falar sobre sofrimento e sobre felicidade, né, com as pessoas ao nosso redor. Todos nós buscamos e todos nós estamos bastante confusos com isso. E por isso, como a gente está muito confuso, a gente acaba correndo para aquilo que é mais evidente. A gente acaba correndo para aquilo que nos engana mais rapidamente, normalmente. Aquilo que nos chama, aquilo que nos vende mais. Então é muito importante que a gente comece a entender. O que o yoga vai falar, então, portanto, sobre sofrimento, o que o yoga vai falar sobre causas do sofrimento e, portanto, também o que o yoga vai falar sobre felicidade e sobre causas de felicidade.
É claro que provavelmente existem muitas ideias sobre isso nas várias correntes de filosofia, de psicologia, mas a gente tem que olhar também isso a partir de um sistema que a gente estuda, que a gente acredita, que a gente confia. E eu imagino que as pessoas que estejam aqui nessa live, né, muitos meus alunos, muitas pessoas vindo através do Instagram do Pratique Prana, né, que é um local que fala sobre yoga, estejam interessados em como o yoga trata isso. O yoga trata isso de uma forma bastante profunda. Não só o yoga, outras tradições tratam de uma forma muito profunda, né? Mas a gente tem que olhar bem para esse sistema aqui, para entender esse sistema, para pensar como a gente quer fazer esse caminho. Então, a gente tem que conhecer um modelo que a gente vai estar abordando de hoje, início de agosto, primeira semana de agosto, até final de dezembro. Por que isso? Né? O pessoal do Pratique Prana entrou em contato comigo e disse, vamos tentar organizar um assunto por mês. Eu achei interessante a ideia, né? E pensei assim, quem sabe não só por mês, quem sabe eu divido até o final do ano esse mesmo assunto de uma forma que a gente possa aprofundar um pouquinho. E claro que mesmo que algumas pessoas chegarem no meio, não assistirem a de hoje, não assistirem outras, possam aproveitar esse assunto. Então eu procurei trazer para o desenvolvimento dos nossos próximos encontros a ideia que é apresentada no Yoga Sutra como Heya Hetu Hana Upaya. O que significa isso? Vocês, talvez alguns de vocês, né, tenham ouvido falar sobre isso através de um outro sistema que é bastante conhecido, bastante popular também, como o yoga hoje em dia, que é o budismo. O budismo traz essa ideia e apresenta como sendo as 4 nobres verdades. Né? Muitas pessoas nem sequer sabem que esse sistema, essas 4 nobres verdades, elas foram apresentadas originalmente na tradição védica. E elas estão dentro do Yoga Sutra. Então, lá no Yoga Sutra, a gente encontra exatamente a mesma coisa. As 4 nobres verdades, que são hoje muito conhecidas através do budismo, estão lá dentro do Yoga Sutra, com esses nomes Heya, Hetu, Hana e Upaya. Ok? Então, o que é isso? É a estrutura do sofrimento e a maneira da gente poder reduzir ou eliminar sofrimentos. É isso que está sendo abordado ali. O que significa Heya? Heya significa sintoma. O que significa um sintoma? Vocês vejam que quando a gente fala que o sofrimento é um sintoma, a gente já está colocando um ponto de vista bem específico aí. A gente está dizendo que ele tem alguma origem fora dele e, portanto, a gente deveria entender a origem. Quando eu entendo que realmente existe uma relação de causa e efeito entre duas coisas, é óbvio para mim que eu vou ter que procurar conhecer melhor aquela causa para poder resolver o efeito. Né? Esses conceitos aparecem de várias maneiras dentro do Yoga e do Sankhya. Uma outra linguagem para isso é Karya e Karana, que aparece no Sankhya, né? O efeito e a sua causa. E isso é usado para muitas reflexões que são feitas, para toda a questão do processo de autoconhecimento, para toda a questão do sofrimento emocional também dentro do Yoga. Isso vai ser tudo bastante abordado. Então, Heya, o sintoma ou o sofrimento. Né? Qualquer uma dessas duas traduções está correta. A segunda palavrinha que aparece logo depois, Retu, né? O segundo desses 4 pontos aí que a gente vai estar abordando. Retu significa causa, então, a causa do sofrimento. E aí tem todo um conjunto de ensinamentos relacionados ao reconhecimento das causas. E depois a gente vai para Hana. Hana significa o estado em que essas causas não estão presentes. Ou seja, como é a experiência quando essas causas que foram analisadas não estão ali. Ou seja, uma experiência oposta à experiência de sofrimento, ou a ausência de sofrimento. Né? Se eu tiro as causas, eu tenho a ausência de sofrimento. E aí a gente pega, então, esses 3 primeiros, onde a gente tem, então,
reia, o sofrimento ou sintoma, reto, as causas do sofrimento, e depois o estado sem sofrimento, e a gente pensa, bom, como é que eu saio desses dois primeiros, onde eu tenho a experiência de sofrimento e as causas ali presentes, e como é que eu consigo caminhar até essa outra experiência de redução ou de eliminação de sofrimentos. Aí surge o quarto, e o quarto é chamado de upaya. Upaya significa os meios, o método que vai ser trilhado, né, que vai ser utilizado para que a gente consiga remover o problema, remover as causas. E esse vai ser o grande assunto, portanto, do yoga. Mas voltemos um pouquinho mais à questão de Reia, a questão do sofrimento. O sofrimento ele é abordado como tendo causas externas e causas internas, né? Apenas para voltar um pouquinho para a questão, para depois a gente retornar para a questão das causas internas, que é o mais importante. A gente sabe que a gente sofre, né, porque existe um vírus aí circulando que está causando bastante problema, né? Isso não é negado, né? Existe um sofrimento associado a isso, existe uma angústia associada a isso. A gente sabe quando vem um ciclone, quando vem uma tempestade, isso pode gerar danos na nossa casa e isso pode trazer bastante sofrimento, né? Ou até pode causar danos para pessoas que estão na rua, né? E causar até morte, né? Ou outros danos físicos, ou às vezes danos financeiros também para muita gente, né? A gente pode também lembrar que alguns dos sofrimentos eles também são gerados por outras pessoas, por animais também, ou seja, um cachorro me morde, ou uma pessoa ela briga comigo, ela traz críticas que eu considero injustas, né? Então isso pode talvez também me trazer algum sofrimento. Então tem vários tipos de sofrimentos. E tem um tipo de sofrimento em particular, que é o sofrimento que vai ser lidado no yoga como sendo o mais importante, o mais essencial para a gente, que é o sofrimento causado por nós mesmos. Né? O que é aquilo que eu mesmo causo de sofrimento na minha vida. E olhando um pouquinho melhor, a gente vai entender que ele não é mais um, ele é o central, é a causa central. Por quê? Por causa daquilo que eu estava falando no início do nosso encontro. Que a gente percebe pessoas que estão numa mesma circunstância, né, em condições muito parecidas, e tendo experiências de felicidade ou de sofrimento diferentes. Né? Ou seja, existe alguma outra coisa aí que está contando, né, para a nossa felicidade ou para a nossa angústia, para o nosso sofrimento. Então, o que o yoga vai dizer que é mais importante? Mais importante é a gente lidar com aquilo que o yoga vai chamar de causas internas. Né? O que é a minha contribuição para eternizar o sofrimento? Eu costumo dizer que o problema ele não é externo, ele é interno, e a maneira como esses dois se vinculam é que a gente pega fatos que estão ocorrendo com todas as pessoas à nossa volta, a gente pega fatos que ocorrem conosco e a gente transforma esses fatos em identidade. Porque o sofrimento ele acontece principalmente, originalmente, ele acontece no momento em que alguma coisa ocorre. Né? Mas existe algo em nós que pega aquilo e que traz, que carrega junto. E talvez quando um mesmo tipo de sofrimento ele se repete, ele vem muitas e muitas vezes, né? Ele vai criando uma marca mais pesada, mais forte, e então a gente não consegue mais se livrar daquela sensação. Então a gente tornou aquele evento, que era alguma coisa externa, em alguma coisa que a gente pegou para nós, tomou posse e então transformou em identidade. A gente agora começa a sentir a nós mesmos como sendo aquele sofrimento, né, daquele fato. Né? Então, e por que isso é uma confusão nossa? Porque a vida é muito rica, a vida é muito diversa. Né? Eu costumo dizer que a maior invenção do ser humano não é o fogo,
não é a roda, é o tédio. Por quê? Porque o tédio é uma invenção impossível, né? Ou seja, só o ser humano para conseguir inventar o tédio. A gente tem que ser muito teimoso para conseguir inventar o tédio. Né? O tédio é uma impossibilidade. Né? Ele só é uma possibilidade porque a nossa mente consegue criar algo que faz com que o tédio pareça realmente uma possibilidade. Né? Então, da maneira como a gente se vincula com as coisas, fazendo com que elas pareçam não ser diversas, não serem ricas, o tédio aparece ali no lugar, mas é uma teimosia. Eu estou grudado olhando para uma coisinha pequena, enquanto tem um monte de coisa borboleteando ao meu redor, eu estou ali grudado e não largo aquele pedacinho que eu foquei. Então, a gente tem que começar a olhar de uma forma um pouquinho diferente para o mundo, né? Mas essas causas internas, então, que vão estar gerando o sofrimento, né, que são as causas definitivas para essa capacidade nossa de eternizar o sofrimento em nós, elas começam por aquilo que é chamado de avidya, ou de ignorância, ausência de discriminação sobre a realidade. O yoga, tradicionalmente, ele não traz uma porção de asanas para nos trazer mais bem-estar. Ele não traz um conjunto de apetrechos ao nosso redor para que tudo fique mais bonito onde a gente está praticando yoga. A forma mais realista e tradicional de olhar para o yoga, de entender o yoga, não é olhando apenas para o belo, é entendendo a estrutura da ignorância e a estrutura do sofrimento. Porque de verdade é ali que a gente está estabelecido. Negar isso traz confusões para nós. Por quê? Porque logo, logo ali na frente a gente vai tropeçar e a gente não vai saber o que fazer com aquilo. Então a gente tem que olhar para a raiz. Ficar fazendo prática de asana para sentir um pouquinho mais de bem-estar é bom. É bom no início, quando a gente está num momento de muita agitação. Mas não vai durar. Por quê? Porque enquanto a gente está vivendo, enquanto a gente está caminhando, enquanto a gente está se relacionando, vão surgir frustrações. Não tem como evitar isso. Querer evitar frustrações é uma situação complicada. Porque o mundo não está ali para nos servir. Né? Eu falo muitas vezes sobre o Newton Bonder, né? Uma pessoa que eu admiro demais. Já fui assistir 2 peças de teatro dele. E numa delas até ele estava para fazer depois o debate, né, uma conversa sobre a peça, e depois estava dando autógrafos, e depois também li alguns livros dele, gosto muito da abordagem dele, e acho muito interessante, né, que ele pega muito esse assunto e ele aborda num livro chamado O Sagrado. Né? Esse livro ele vem para, não que venha exatamente só por isso, né, mas ele fala sobre essa questão também. Ele vem para mostrar uma outra visão daquilo que foi muito superficialmente abordado em um documentário, né, que talvez muitos de vocês lembrem, que era O Segredo. Né? O Segredo ele faz uma distorção de assuntos que são tratados em algumas tradições orientais, como yoga, budismo, e coloca aquilo para preencher nosso egocentrismo e os nossos desejos, né? Como se o mundo estivesse ali para nos trazer bem-estar e para cuidar do nosso umbigo. Né? E o mundo não existe para isso. Né? Quando todo mundo começa a querer que o mundo sirva o seu umbigo, a gente destrói o mundo. Né? Então, o sagrado vem para mostrar uma coisa que é muito mais ampla do que o nosso umbigo, uma coisa que é muito maior. Né? Porque só quando a gente consegue olhar para alguma coisa que é muito maior que nós, gradualmente, é que a gente vai poder ter a experiência de felicidade e ganhar como bônus a experiência de liberdade, porque liberdade não é uma experiência relacionada a questões externas, tanto quanto a gente pensa, né? E nem felicidade. É aí que as duas se encontram. Né? A liberdade não é o fazer o que eu quero. Liberdade não é o fazer qualquer coisa que eu desejo. Liberdade é perceber que a maior parte do meu querer e dos meus desejos está alicerçado em confusão e em ignorância. E essa ignorância, ela precisa ser enraizada. Quando eu tiver condições de ir desenraizando essa ignorância, eu realmente tenho liberdade.
a única liberdade possível e que me leva na mesma direção da felicidade é um trabalho interno. Então esse é um ponto muito importante, né? Então o yoga ele não nasceu originalmente na forma tradicional, né? Por mais que hoje em dia ele acabe indo muito nessa direção, né? Em nosso ambiente, né? Mais moderno, né? Esse narcisismo, né? Que nos toma, ele acaba fazendo com que a gente olhe para toda essa beleza também do yoga, para todo o bem-estar que ele oferece, e a gente queira se grudar só nessa parte. Mas não tem problema, logo logo a gente vai perceber que não era esse caminho, né? Claro que logo logo não é bem assim, né? É uma pena que a gente perca às vezes 5 anos, 10 anos, 15 anos seguindo um caminho que depois vai se mostrar como sendo inútil ou como tendo fortalecido ainda mais a nossa confusão. Né? É melhor que a gente possa estudar um pouquinho mais, questionar um pouquinho mais e já ir na direção de um caminho de autoconhecimento que apresente alguma coisa profunda para nós. Né? A gente não quer perder tempo. Né? Quando a gente perde tempo é por uma inconsciência, não é uma escolha nossa. A gente gostaria de poder pular o mais rápido possível, né, para uma real felicidade, uma real liberdade. A gente não quer se frustrar logo mais ali na frente. Então, a gente não pode ficar dependendo de uma outra pessoa que nos aponte algo. A gente vai precisar que a gente mesmo questione profundamente isso. Ao nosso redor existe muita ignorância, dentro de nós existe muita ignorância, porque a ignorância está presente no ser humano. Então, cabe a nós procurar incansavelmente aquilo que a gente vai realmente identificar como sendo uma verdade mais profunda. Isso vai depender da nossa busca. Isso vai depender de um processo consciente de questionamento. Né? Mesmo quando a gente começa a olhar para o caminho de yoga, é comum que a gente pense: e agora? Quem vai me ajudar? Né? E a gente veja o guru, o professor, e a gente sai correndo para se grudar em alguém e dizer: agora resolva os meus problemas. Né? Agora, se aquela pessoa for uma pessoa séria, e se ela não está ali para fazer um teatro na nossa frente, com cabelos longos, com barbas longas, ou com alguma roupa diferente e exótica, né, ela vai dizer para nós: olha, eu posso até ajudar. Porque existe um sistema de conhecimento que é um sistema muito bem fundamentado, um sistema muito testado, um sistema muito questionado por toda a cultura da Índia e por vários e vários praticantes e vários professores sérios. Né? Ou seja, um sistema realmente que passou por muito teste. Né? E eu posso ajudar com esse sistema, eu posso ajudar fazendo essa intermediação, olhando para a situação e tentando trazer esse sistema para ser aplicado, assim como um psicólogo ocidental também olha para o seu sistema e tenta ajudar aquela pessoa que está ali na frente, assim como um médico olha para o seu sistema de conhecimento e tenta ajudar aquela pessoa que está ali na frente. Né? Sem precisar botar nenhuma roupa diferente, nem precisar enganar com alguma imagem especial. Né? O que é mais importante do que o médico, do que o psicólogo, do que o professor de yoga, né? É o sistema que está por trás dele. Né? Então, essa firmeza desse conhecimento. Né? E quando, então, isso é trazido para nós, essa pessoa provavelmente vai nos dizer que, para que isso possa realmente dar algum fruto, é preciso que a gente faça os nossos próprios esforços, é preciso que a gente faça a nossa própria reflexão, é preciso que, através dos nossos questionamentos, isso vá amadurecendo e conquistando os nossos propósitos. Ou seja, o esforço vai ser nosso. Durante muitos e muitos anos eu escutei isso de vários professores. Né? Durante algum bom tempo eu caminhei pelo budismo tibetano, que foi um caminho que foi muito importante para mim, que eu admiro muito, reverencio muito também. Né? E isso começou mais ou menos no mesmo momento em que eu estava começando mais superficialmente o meu caminho de yoga. Depois eu resolvi me dedicar mais ao caminho de yoga e então me voltei para ele. Né? E aí comecei a fazer os meus estudos na Índia, encontrei uma linhagem, né, que fazia muito sentido para mim. Né? Aliás, linhagem no yoga hoje em dia é uma coisa que as pessoas nem acreditam mais que existe. Né? É uma pena,
né? Porque que bom que existe, é um conhecimento muito bem alicerçado. Já ouvi pessoas falando, não acredito, yoga não tem linhagem. Né? Ouvi uma vez uma pessoa do Vedanta, né? Yoga não tem linhagem, só Vedanta tem linhagem. Né? Tem essas brigas, né, que são coisas mais infantis, assim, que acontecem também na Índia, brigas entre sistemas, um querendo se mostrar mais importante do que o outro, mas todos esses sistemas são muito importantes e cada um deles foi criado com um propósito diferente. Tem uma área de conhecimento ali, e a área de conhecimento do yoga é a psicologia, né? O yoga é a psicologia da Índia. Então a gente tem que olhar seriamente para isso como quem estuda. Hoje em dia eu digo muitas vezes para o pessoal do yoga, olhem para o yoga pegando um pouco da qualidade da academia, porque a gente não pode olhar para o yoga como se fosse apenas alguma coisa que a gente deveria acreditar, porque é uma coisa antiga e, portanto, é só sair imitando e fazendo a mesma coisa. A gente tem que trazer o questionamento, né? A ciência, como é colocado dentro da academia, que tem toda uma forma de olhar o que é, né, o caminho correto, né, através do teste, através da experiência, né, ela também existe de uma forma dentro dos caminhos orientais. É uma outra estrutura, mas que também testa, que também verifica ao longo de séculos e séculos e séculos. Né? E a gente vai ter que continuar olhando e vai ter que continuar testando e continuar questionando. Né? Então, vou pegar aqui uma pergunta aqui, né? Para a gente não só ir seguindo aqui sozinho, vamos parar um pouquinho, né? Então, a Solange, que está escondida aqui no Mama Yoga pessoal, aqui, né? A Solange está colocando a pergunta aqui, né? Como saber que estamos no caminho errado? Né? A Solange sabe a resposta, né? Ela só está aqui provocando um pouquinho. Está me ajudando aqui para falar sobre algumas coisas que são importantes aqui com vocês. Né? Como é que o yoga vê essa questão do caminho errado, né? Em primeiro lugar, é claro que tem todos esses pontos que eu falei para vocês, né, de que a gente mesmo vai ter que passar pelo próprio processo de questionamento, né? E infelizmente o caminho errado ele não é visto no momento em que a gente está errando, né? Ele é visto sempre depois, quando a gente olha para trás, né? E isso é algo até interessante, né? Porque muitas vezes a gente olha para trás, vê o nosso erro e pensa que horror, o que foi que eu fiz. Né? Eu falava tudo aquilo, eu tinha aquela crença e aquilo acabou causando mais dano do que ajudando. Né? Agora, olhar para trás e reconhecer erro significa que a gente está no caminho certo. A gente está amadurecendo, a gente está aprendendo. Né? Só essa direção é possível para nós enquanto seres humanos. Né? Agora, tem um ponto também aí extra, né, dentro dessa questão que a Solange trouxe, que é como errar menos, que a gente poderia pensar. E aí a gente pode trazer o exemplo, por exemplo, de alguém que está andando de carro num lugar desconhecido, e você já deve ter visto essas pessoas, né, que estão dirigindo e que estão perdidas e alguém do lado diz assim, quem sabe a gente pede um conselho aí para algum morador local. Não, não, eu sei o caminho, pode deixar. E aí a gente fica ali desanimado, sabendo que não é bem verdade, né? E demora ali horas e horas e daqui a pouco a pessoa, quando está quase acabando o tanque de gasolina, ela diz assim, eu acho que eu estou perdido, né? Só que daí não tem mais ninguém ao redor para ajudar. A gente já se meteu num lugar mais distante e que não tem como pedir auxílio. Né? Aí a gente tem um grande problema. Né? Então, como errar menos é uma questão que talvez a gente poderia trazer. Né? Errar menos recebendo a ajuda de quem está ao nosso redor. Né? E que ajuda. Né? Por exemplo, que nem eu estava falando para vocês, quando vocês vão pedir ajuda de um psicólogo, ou quando vocês vão pedir ajuda de um médico, vocês vão, em qualquer pessoa que tenha uma placa na frente da porta escrito médico ou psicólogo, ou vocês vão verificar qual é a formação daquela pessoa. Vocês vão verificar se algum amigo de vocês conhece aquela pessoa e sabe que aquela pessoa ela faz um bom trabalho. A gente normalmente verifica, porque a gente sabe que não dá para sair por aí ouvindo qualquer pessoa, não dá para sair por aí colocando a nossa mente ou o nosso corpo na mão de qualquer pessoa. É preciso que seja uma pessoa responsável,
né? Não basta ter estudado, é preciso ter estudado e ter muita responsabilidade e respeito pelas pessoas. Só juntando tudo isso é que a gente vai poder, então, receber o benefício daquela pessoa. Então, o caminho do yoga, né, sempre enfatiza essa questão de que a gente não deveria sair sozinho por aí. A nossa vida, ela é uma vida razoavelmente longa, mas se a gente sair dessa forma, ela vai se tornar bastante curta. Porque tem tantas frustrações que vão ser encontradas no meio do caminho devido à nossa inexperiência, que a gente vai acabar não chegando no lugar que a gente queria. Então, poder compartilhar experiências, poder ir atrás de pessoas que possam trazer um pouco da sua sabedoria para nós. Né? Eu sempre procuro trazer o meu próprio exemplo com relação a isso. Porque muitas vezes quando a gente está falando como professor de yoga, as pessoas ficam apenas nos olhando como professores e esquecem que nós somos alunos também, nós somos praticantes. Né? Então, um professor de yoga que não fala sobre o seu professor não é um professor de yoga, porque é uma pessoa que provavelmente não tem um sistema por trás dele. É uma pessoa que não está buscando o seu próprio amadurecimento e o seu próprio crescimento. Né? Quando vocês não sabem, né, se eu vou me apresentar, uma das primeiras coisas que vocês vão me ouvir falar é sobre o meu professor, o professor Paul Harvey, ou sobre os meus professores anteriores dessa mesma linhagem, que foram a minha grande inspiração para seguir nela, como o professor TKV Desikachar. E por que isso? Porque eu tenho um longo caminho pela frente, e tenho muita coisa a aprender, e tenho muita ignorância para eliminar, e está tudo bem. É assim mesmo, assim é a vida. E ao mesmo tempo tenho muita gratidão pelo que aconteceu até esse momento dentro desse caminho, graças aos questionamentos pessoais meus e graças à ajuda dos meus professores perante esses questionamentos. E assim a gente pode seguir com um pouquinho menos de erro. Agora, tem algo que é muito importante dentro disso. O professor Desikachar, que infelizmente já falecido, que escreveu O Coração do Yoga, que felizmente nós temos em português, tem em muitas línguas esse livro. É um livro muito bonito, muito interessante, que eu realmente indico que vocês leiam. Ele já passou por mais do que uma editora no Brasil, os esforços foram feitos já há alguns anos pela Grace Costa, por mim e outras pessoas que se envolveram para que esse livro pudesse ser publicado. E ele existe hoje e é um livro que fala tanto sobre os aspectos mais práticos do yoga, quanto sobre aspectos teóricos e sobre a mente, sobre as emoções. Então é muito interessante. A Joelma pergunta qual o título. O título é O Coração do Yoga. A Solange, ou alguém que esteja... Olha, Solange já colocou. Então a Solange e a Rosa, minha esposa, colocaram ali, O Coração do Yoga, do professor TKV Desikachar. TKV. Uma pessoa maravilhosa, que faleceu recentemente e com quem eu tive a oportunidade de estudar na casa dele no período de 2001 a 2007, em várias idas à Índia. Foram 8 idas à Índia naquele período. Hoje em dia não tenho mais ido para lá, porque hoje em dia meu professor é da Inglaterra. Eu sempre brinco que eu faço yoga para inglês ver. Então, hoje em dia é o professor Paul Harvey. O professor TKV Desikachar foi, durante mais de 20 anos, professor do professor Paul Harvey, que é meu atual orientador. Então, esse é um caminho para a gente levar muito a sério. A gente não deveria olhar e pensar assim, yoga é uma coisa muito linda, vamos fazer yoga e a gente vai para qualquer lugar, ou faz de qualquer forma. Não, O professor TKV Desikachar, quando começou a se dedicar ao yoga, recebeu o seguinte conselho do pai dele, o professor Krishnamacharya. Tem certeza que tu quer isso? Porque yoga não é uma coisa tão simples como engenharia civil, que é a tua área atual. Então, para cutucar realmente e mostrar que isso não é uma brincadeira. É um conhecimento que vai tratar de corpo, de respiração, de mente. E isso que eu estou falando, e estou dando essa volta para essa introdução ao assunto, está completamente conectado à questão dos sintomas também que eu estava falando. Quando a gente fala sobre sintomas, a gente tem sintomas que se apresentam, que são perturbação respiratória. É um dos principais sintomas do sofrimento apresentados no Yoga Sutra. Quando alguma perturbação se instala em nós,
Perturbação respiratória é um dos sintomas mais evidentes, né? A gente pode tentar esconder qualquer coisa, mas esconder uma respiração ruim, a gente não esconde, né? Então a gente pode fazer uma cara de feliz, mas a respiração está bastante perturbada, e aquilo vai ser possível de perceber. Então, um outro sintoma de perturbação e de sofrimento, né, é a agitação física, a inquietude, a incapacidade de conseguir parar com o bem-estar. Parar com o bem-estar, né? Ficar sentado e desfrutar daquele momento sentado, sem ter nenhuma coisa à volta para nos tornar felizes, né? Então, essa capacidade de ter bem-estar em si mesmo, né? Outro ponto, que é um ponto também bastante colocado, que é uma expressão um pouquinho mais, não, digamos assim, um pouquinho mais superficial do que vai ser apresentado, que eu vou apresentar depois, que é o pessimismo. Ou seja, a mente começa a olhar para tudo que é lugar e acha que tudo é ruim, tudo é um problema, nada está certo e a gente não tem saída. Né? Então, isso é um engano, isso é uma ignorância também, isso é uma perturbação, é um sofrimento que surge. Né? E o outro é o sofrimento emocional que a gente está mais acostumado a olhar, né? A gente fala mais sobre ele. Esse sofrimento emocional como um todo que está presente muitas vezes no nosso dia a dia, na nossa vida. A Joel, uma pergunta, né? Acho que quando eu estava falando ali sobre a questão da inquietude do corpo, né? Que aparece muito nas crises de ansiedade, acho que esse é o ponto, né, Joelma, que tu está colocando, é assim, né? A ansiedade, ela traz muito essa respiração curta, essa respiração rápida e essa inquietude. Tanto que esse trabalho é levado muito a sério dentro do yoga nas ferramentas mais de entrada do yoga, que são as práticas que trabalham com o corpo e com a respiração, né, que nos dão uma certa base de bem-estar. Como eu disse antes, eles vão ter essa base de bem-estar, vai nos ajudar por um bom tempo, vai ser importante para nós, mas se a gente não ir para um outro ponto que o yoga está trazendo, que é o autoconhecimento, essa base de bem-estar não vai conseguir se sustentar. Sem autoconhecimento, sem um caminho de desenvolvimento de sabedoria, que é todo o conteúdo de estudo, de conhecimento e também de meditação que o yoga vai trazer, asana e pranayama daqui a pouco vão ficar um remédiozinho muito fraco. Eles não vão conseguir segurar mais. Então a gente precisa usar eles para conseguir ter capacidade de ir para as próximas etapas. Isso é extremamente importante e muito esquecido hoje em dia. Então a gente precisa começar a trazer um pouco mais isso. Agora, então a questão do pessimismo, a questão da agitação física, a questão da perturbação respiratória, a questão do sofrimento emocional, tudo isso é importante para nós, porque quando isso vem, não basta a gente dizer assim, não quero perturbação respiratória, não quero agitação física, não quero sofrimento emocional, não quero pessimismo. Na verdade, isso vai ser algo que a gente vai ter que olhar e pensar assim, opa, eles estão me mostrando algo. Aí que está a questão da reflexão sobre os sintomas. Se eu tiver uma aversão ao pessimismo, eu vou querer simplesmente olhar para o outro lado rapidamente. Mas eu preciso me relacionar com os sintomas. O que a gente faz quando a gente descobre que tem uma febre? Ou, por exemplo, nos tempos atuais, né, uma das formas que as pessoas usam para poder detectar se existe algum risco da pessoa estar com Covid é fazer a medição de temperatura. É bom, se eu descubro que a temperatura está alta, é ótimo. Eu posso pensar sobre a causa daquilo e eu posso tomar atitudes com relação àquilo. Então as causas são muito bem-vindas, elas são uma bênção nesse sentido. Vocês imaginam se a gente não... As causas não, desculpe, os sintomas. Né? Eu acho que eu errei ele na hora de falar. Então esses sintomas, eles são importantíssimos para nós. É muito importante que os sintomas apareçam. Quando a gente olha para eles, a gente diz, ele está querendo me mostrar alguma coisa, tem alguma coisa que não está bem. Eu preciso olhar sem reatividade, sem aversão, para poder conseguir entender de onde isso está vindo. Né? Então, se eu percebo ali a agitação física, né? A mãozinha fica querendo vir, volta. Né?
Então, se agitação física, eu não consigo parar quieto, né? Essa inquietude toda, o que eu vou fazer? Deve ter alguma coisa me incomodando, né? Talvez seja alguma coisa que aconteceu nos meus relacionamentos, talvez seja alguma frustração que está lá dentro de mim, talvez seja alguma preocupação com alguma coisa que está para acontecer, né? Então, o que está me tomando? O que é isso? E assim eu vou podendo gerar um pouquinho de autoconhecimento, né? Assim eu vou sabendo o que é aquilo que me perturba, e aí o yoga vai poder começar a me ajudar. Porque o yoga ele não é um processo simplesmente que tenta jogar para o lado, né? Talvez nas primeiras tentativas que a gente faça, e quando a gente está muito perturbado, a gente vai precisar sim fazer uma certa pacificação, né? Digamos, a gente faz uma massagem, faz uma prática de asana, faz alguma coisa que nos acalme, toma um chazinho de camomila, faz alguma coisa que nos acalme. Mas logo logo a gente tem que entrar realmente com alguma coisa um pouco mais profunda. Então, enxergando o sintoma, pensando, aproveitando ele para entender o que está gerando ele, a gente vai começar a entrar num lugar que é um lugar muito importante. Opa, já está passando quase uma hora, eu pensei que eu tivesse 20 minutos falando aqui, né? Então, essa análise, vou começar a resumir aqui, né? Essa análise do processo de Heya, Returrana e Upaya é o que a gente vai estar desenvolvendo. Eu vou pegar cada um deles, vou pegar, né, durante agora esse mês e os próximos meses, pegar o sintoma, as causas, o estado que surge sem a presença dessas causas e o caminho ou método, e vou destrinchar cada um desses aspectos, né? Então, vou falar de uma forma mais generalizada nesse primeiro mês, e aí lá em setembro falaremos mais profundamente sobre várias manifestações do sofrimento. Depois, mais profundamente em outubro, sobre as várias causas. Depois, mais profundamente em novembro, sobre essa ausência dessas causas, o que é esse estado, o que é essa experiência que a gente busca. E depois, em dezembro, sobre o método, né? Parece longo, mas é pouquinho, tá? Assim, são comentários, são pequenas conversas que a gente vai ter, porque é um assunto que domina todo o yoga, né? A gente poderia dizer que isso é um resumo, na verdade, de todo o caminho de yoga. Então a gente vai estar elaborando um pouquinho isso e conversando mais. Espero que tenham aproveitado de alguma forma, né? Espero que, né, veio num momento, nessa questão de definir os rumos, né, veio num momento que eu estava me questionando, será que vale a pena continuar? Estava falando bastante com a minha esposa sobre isso, né? Continuar fazendo as lives, será que o pessoal está aproveitando? Então vamos lá, vamos seguir, né? E vamos seguir até dezembro. Espero que aproveitem. Para mim é sempre um prazer estar falando sobre esses assuntos, né? Espero poder melhorar cada vez mais a capacidade de transmitir um pouquinho isso, e conto com a colaboração de vocês, com os questionamentos de vocês, para que a gente siga. Quando vocês querem também deixar algum questionamento ali nos comentários, né, do Instagram ali do Pratique Prana, onde fica ali a live, podem colocar comentários ali, porque como a gente vai ter um assunto em sequência, aquilo que vocês trouxerem de questionamentos naquele momento, ele pode ser um assunto que a gente vai elaborar um pouquinho mais no início do próximo encontro. Eu prometo dar uma olhadinha ali, e aí a gente segue e pode muitas vezes até mesmo começar com questionamentos que vieram de lives anteriores, né? Isso é uma possibilidade. Então, como a gente vai ter essa continuidade no assunto, fiquem à vontade para comentar, para trazer questionamentos ali nos comentários, que depois eu olho para aquilo e posso puxar a partir de alguma coisa que seja importante ou interessante para vocês também, essa continuidade. Então, para quem tem interesse de conhecer um pouquinho mais algumas questões, né, alguns artigos, algumas questões sobre esse sistema, tem o site psicologiadoyoga.com.br, né, é o meu site onde eu falo dessa tradição e trago algumas reflexões sobre isso, e ali vocês têm algumas informações. Então, um grande abraço, uma boa noite para todos e nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau.